Estamos retornando aqui à nossa aula, aonde estamos estudando, os 4 pilares, da cosmovisão reformada. Já falamos sobre criação, falamos sobre queda, agora entraremos nesse terceiro pilar, aonde fala sobre a redenção. A cosmovisão cristã reformada, queridos, ela nos faz enxergar com os olhos atentos às escrituras sagradas e podemos assim enxergar a verdade coerente em Cristo mediante, essa tamanha catástrofe que foi a queda do homem, que foi o pecado. E veremos, agora nesse próximo pilar, a ação de Deus na vida do eleito, diante dessa catástrofe. E essa ação de Deus nós denominamos como redenção. Então a redenção, ela é o ato de graça de Deus, ele é o favor de Deus na vida do homem diante, do caráter universal da queda. A queda que trouxe prejuízos irreparáveis, à vida do homem, prejuízos que, catastróficos mesmo, e a redenção de Cristo trouxe então a solução para esse problema. A queda trouxe prejuízos, mas a redenção de Cristo trouxe solução para esses tamanhos prejuízos. A queda trouxe o quê? Trouxe a morte, a separação de Deus, mas Cristo trouxe a vida, uma vida abundante para aqueles no qual o Senhor escolheu para que saíssem daquela condição de morte e tivessem vida em Cristo Jesus. Então o homem, ele precisava de um Salvador. A situação na qual o homem estava, ele não conseguiria com suas forças fazer nada. Então ele precisava de uma solução para o seu estado de condenação. E essa solução, ela não se dava através de algum ato humanista, não se dava através de algum ato do próprio homem, mas sim através de um ato soberano, que traria então a reconciliação entre o homem e Deus. Conforme já aprendemos, a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Então, quando temos uma cosmovisão, cristã, bíblica, reformada, nós temos como princípio as escrituras sagradas. E dentro da palavra de Deus, nós precisamos ter o entendimento que Cristo, ele veio nos dar vida, uma vida abundante diante da situação na qual nós nos encontrávamos. Estávamos mortos, conforme Paulo vai dizer aos Efésios, nos nossos delitos e pecados, mas a graça de Deus foi derramada sobre nós. E isso não é por nós querermos, isso não é por uma ação nossa, mas é uma ação do Senhor, um ato sobrenatural de Deus, aonde ele derrama graça sobre as nossas vidas, um favor do Senhor, algo que não merecíamos, e ele manda o seu filho para morrer na cruz, para nos redimir dos nossos pecados. Então, essa é a ação do Senhor em nossas vidas. E dentro da cosmovisão cristã bíblica, nós enxergamos isso como a redenção de Cristo, nos trazendo então a reconciliação, com Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar aos Colossenses, no capítulo de número 1, no verso de número 21 e 23, peço até que você, aluno, acompanhe na sua Bíblia, para que você possa ter uma compreensão melhor desse texto. O texto diz o seguinte: antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé.
sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha só que texto maravilhoso. Um texto que nos mostra, de uma forma grandiosa essa redenção de Cristo. O apóstolo Paulo ele vai fazer um resumão aqui, onde ele vai dizer, antes vocês estavam separados de Deus. Antes vocês estavam com a mente de vocês totalmente afastada do Senhor. Vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Então Paulo está dizendo, vocês eram inimigos por causa do pecado, a queda que acabamos de aprender no segundo vídeo, O pecado, a queda do homem. Mas aí Paulo vai dizer, mas agora, ele quem? Deus. Ele nos reconciliou pelo corpo físico do seu Filho Jesus Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Acusação essa que o pecado traz sobre nós, Mas aí Paulo ele vai dizer, ele vai falar o seguinte, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Então, portanto, precisamos ter um entendimento seguinte, que a nossa cosmovisão, a nossa visão, a nossa forma de enxergar tem que ser uma forma bíblica, coerente com as escrituras sagradas. Se não tivermos uma cosmovisão bíblica conforme a palavra de Deus, jamais estaremos alicerçados na fé, firmes na fé, porque vamos nos afastar do verdadeiro evangelho, vamos buscar outras coisas e assim vamos nos afastar novamente de Deus. Então precisamos ter a palavra do Senhor como centralidade da nossa fé. Amém? Então entenda isso. Você é aluno, você que está aprendendo, buscando conhecer mais ao Senhor, jamais se afaste da palavra de Deus, Nós só conseguimos enxergar a redenção por meio da revelação divina. Não tem outra forma, pois a redenção ela ocorre totalmente fora de nós, para nós. Entenda isso. Podemos até ter uma noção, do que é o universo. Podemos ter uma noção, de que o universo foi criado por um ser superior. Podemos ter uma noção também, de que o ser humano é mau por conta do pecado. Podemos ter uma noção de que existe um vazio interior, mas jamais poderíamos conhecer um caminho coerente cristão de redenção sem que o nosso Deus nos revele através da sua santa palavra. Então entenda isso, por mais que você tenha qualquer tipo de conhecimento, por mais que você tenha alguma noção de que o universo foi criado por Deus, por um ser superior, por alguém que está acima de você, por mais que você tenha conhecimento de que você é mau, de que nós somos maus, de que nós pecamos, não adianta, jamais teríamos um conhecimento verdadeiro, jamais conseguiríamos conhecer o caminho correto para a nossa vida, o caminho da redenção, sem que o próprio Deus nos revelasse através da sua santa palavra. Revelação especial é a revelação de Deus para as nossas vidas. Por isso precisamos ter esse entendimento. A Bíblia, ela é a centralidade da nossa vida. Então aí entra a função do Evangelho, das boas novas de salvação, Porque revela a sua importância salvífica a nós. O homem ele não tem capacidade de se salvar. Ele não tem capacidade de salvar a si próprio. Essa obra pertence única e exclusivamente a Cristo. Então, todos pecaram,
destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Né? Romanos, capítulo de número 3, versos 23 e 24. É importante você ter esse entendimento. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus e foram justificados gratuitamente pela graça desse Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção, ela veio até nós e ela se chama Jesus Cristo. Tenha isso como princípio na sua caminhada de fé. Você que está estudando, talvez, para ter uma melhor compreensão ou para ser um ministro da palavra de Deus, um pastor ou um mestre aí na sua comunidade, seja onde for, mas entenda, a nossa redenção ela veio através de Cristo Jesus, certo? Então aqui nós falamos um pouco sobre redenção e vamos entrar agora em consumação, certo? Dentro desse mesmo vídeo, né? Então eu quero que você tenha essa compreensão. Já falamos aqui sobre 3 pilares, vamos chegar agora no 4º pilar. Peço que você faça as suas anotações, porque isso é muito importante, até porque teremos avaliação dentro de todos esses vídeos que nós já aprendemos aqui, tá? Todos os vídeos que já foram ministrados. Então vamos chegar no 4º pilar, que é a consumação. E a consumação, ela é a realização plena, né, da redenção de Cristo. Isso nós podemos ver, Apocalipse, capítulo 22, vai nos mostrar, né, muito bem isso. Porém, isso não acontecerá nessa vida terrena e nem por meio da igreja, tá? Por meio da religião, por meio de dogmas, jamais. Isso se dará por essas formas, mas isso se dará por meio de Cristo. Então, dentro de uma cosmovisão bíblica reformada, nós devemos enxergar a consumação como a maior esperança. Olha só, preste atenção nisso, coloque isso na sua mente, você aluno, tá? A consumação, ela tem que ser vista por nós como a maior esperança da nossa vida, que não será neste mundo, mas sim no porvir. Às vezes a pessoa fica esperando, né? E canta, né? Aquelas canções, o melhor de Deus ainda está por vir, né? Então, querendo esperar que seja aqui nessa terra. Mas isso é no porvir. E devemos aguardar isso de forma com muita esperança, esperançosos. Nosso coração ele tem que estar cheio de esperança, porque não é aqui, mas é no porvir. A consumação é o pilar, né, que nos dá o equilíbrio necessário entre a vida no mundo que nós estamos vivendo agora e a vida no porvir. Então, isso dentro da teologia, nós aprendemos que é o quê? É entre o já e o ainda não, certo? Então, aprenda isso, tenha isso na sua mente. O já é o quê? Nós fomos salvos por Cristo, mas isso ainda não se concretizou. Isso vai se concretizar quando estivermos na glória com o Senhor. Então é entre o já e o ainda não. Portanto, esse equilíbrio entre esses dois extremos está no discernimento correto de quê? Do que já aconteceu e do que ainda não aconteceu. Ainda não se manifestou, certo? A consumação, ela nos permite ter uma postura correta, certo? No presente, com os nossos olhos no futuro. Olha que coisa maravilhosa. Então, é você enxergar agora, né, aqui o que estamos vivendo, mas na verdade, o seu olhar é mais amplo porque o seu olhar vai lá no futuro. Então, entre esses dois momentos da história, nós somos chamados como filhos de Deus para viver uma vida de santificação e perseverança num viver realista e responsável neste mundo. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Eu estou vivendo aqui no mundo, mas na verdade o meu olhar ele tem que ser um olhar lá no futuro, um olhar aonde eu vou estar reinando com Cristo, aonde eu estarei com o Senhor
vivendo o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Não é nesse mundo, mas é no porvir. Então essa é a consumação e é o quarto pilar da cosmovisão reformada. Encerramos então aqui mais uma unidade, essa é a terceira unidade. Entraremos na quarta unidade, certo? Aonde estaremos falando sobre cosmovisão e a missão da igreja, certo? Então, acompanhe isso, entenda que a cosmovisão cristã reformada, ela nos faz enxergar com uma visão ampla a criação de Deus, a queda do homem, a redenção e a consumação em Cristo, abrangendo então toda a vida do eleito, não somente nas coisas religiosas, mas em toda a sua vida. E eu quero também já aproveitar, convidar você, aluno, a participar do meu canal no YouTube, certo? Tem um canal no YouTube, o nome é Reverendo Carlos Henrique, vai estar, aparecendo aqui e você vai poder acompanhar também outros estudos ali nesse canal do YouTube. Se inscreva lá, ative o sininho também para que você possa acompanhar todas as ministrações que eu tenho feito, todo o material que eu tenho colocado ali nesse canal do YouTube. Que Deus abençoe e está encerrado então essa terceira unidade. Fique na paz